Boa tarde, queridos amigos, e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, e no item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, Instrução dos Espíritos. Mas antes, vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base de sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, este edifício sobre sólidas fundações. Que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera é atraente, contagiante, comunica-se àqueles que não a têm ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crer. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Vejamos então alguns pontos sobre esse item. A fé, mãe da esperança e da caridade. Pois então, nós estamos acostumados a pensar na fé como algo externo que vem de fora, mas nós já vimos no início do capítulo que a fé nasce ali, de nosso cerne, do nosso espírito. E a fé, ela deve ser ativa, ela deve estar em movimento. Nós não podemos e nem devemos adormecer a nossa fé, pois a fé que não produz é uma fé inativa, é uma fé, por exemplo, eu digo, eu tenho fé, mas no fundo, no inconsciente, lá dentro de mim, eu estou parada, eu estou, como num dos itens anteriores, eu tenho fé, mas quando chega a noite que eu boto minha cabecinha no travesseiro, eu não consigo dormir de preocupação por causa de um obstáculo
que é ali a montanhazinha. A gente tem que acreditar que nós consigamos e acreditar em Deus e nossa capacidade para fazermos as coisas acontecerem. Por exemplo, a fé que não produz, ela é como se fosse uma lâmpada queimada, sabe? Aquela lâmpada que não clareia. Ela não cumpre mais seu papel. Ela pode estar ali no bocal, mas não clareia. Se nós não podemos nesse momento, com o que temos de aprendizado aí na nossa casinha amarela, e nos livros, e em tudo que estamos fazendo ser uma lâmpada, ora, sejamos uma lamparina, mas que clareemos, que levemos luz àqueles que estão ao redor. Por mais que clareie assim um pouquinho, mas já é uma prática, é um movimento de fé. A fé é uma semente que Deus colocou dentro de nós para a gente fazer desenvolver e que não depende das coisas externas. Os acontecimentos externos, eles fazem com que a gente se movimente, mas o movimento real vem lá do íntimo, do interior de cada um, sabe? Aquela força que vem lá de dentro. Claro que tem os movimentos externos, mas o que nos faz mover através da fé é a vontade, é o não ter medo do compromisso. E aí, por exemplo, nos exemplos assim, nós precisamos realizar algo no campo material, no campo profissional, algo para vivermos, né? Que temos que apresentar o resultado ali. Então, se eu sou uma profissional, se eu sou uma professora, se eu estou na escola, eu tenho que realizar o meu trabalho da melhor forma e, claro, idealizar, montar o planejamento, ir executando e buscando ali e apresentar os resultados para os pais no dia da reunião de pais, o que seus filhos aprenderam, para a direção da escola, para a coordenação. Isso é um movimento no campo material. E no campo espiritual, nós também devemos produzir esse movimento, essa produção aí relativa à fé. E como será que nós vamos fazer isso, né? Como será? Esse movimento não é só para os outros, mas pode ser para mim também. Porque eu preciso desenvolver em mim primeiro essa consciência da capacidade de conseguir, de acreditar, de ter essa fé. A fé precisa de obra, de trabalho. A esperança e a caridade são as filhas da fé. E isso é individual. É individual de cada um, é inseparável. Como ter esperança sem fé? Como fazer caridade? Caridade é o amor em movimento, né? Como colocar isso em prática se não temos fé? O movimento externo da prática do auxílio é muito importante, mas o movimento interior de externar esse amor, essa boa vibração por aquele que necessita também é muito importante. E isso é um movimento da prática de amor e fé interior, que ninguém vê, mas que você sabe, que você é de você para você, que você o realiza, né? Então, essa fé, mãe da esperança e da caridade, nos faz ali pensar e nos fazer uma autoanálise, como se estivéssemos com o melhor dos terapeutas, nós e Deus, nos conversando, nos aprendendo, nos aprendendo, é isso mesmo, nos buscando no interior e vendo como podemos estarmos cada vez mais com essa fé interior para que ela se externe posteriormente. Nós precisamos ter essa ciência de que a fé precisa de inteligência, a fé precisa ser raciocinada. Nós não podemos aceitar tudo o que dizem sem compreender. Temos que buscar a compreensão. Dá trabalho? Dá. Nós vamos atrás, vamos fuçar, vamos pesquisar. A fé não é uma crença, ela é um movimento de trabalho. Ela é razão e pensamento, observação do que está acontecendo na minha vida. Por que eu estou parada? Então, a gente tem que se buscar. A gente pensa em tudo que é externo,
mas não na nossa regeneração, no nosso movimento interno, na nossa mudança. Por quê? Que dá trabalho. Porque é eu comigo mesmo. Aí tem um pedacinho que se compara aqui a fé como um prédio, né? Colocado sem base, feito sem um alicerce bem feito, que no primeiro vento vai. E o que é o vento para nós? Podem ser muitas coisas. Por exemplo, se alguém faz um comentário maldoso, sem fundamento, e aí? Se não tivermos a fé, nós nos deixamos levar e vamos agir igual. Vamos ainda ficar frustrados, chateados e dizer: nossa, olha o que fulano disse, são os melindres. Mas se tivermos fé, nós temos um alicerce. E nós espíritas temos o Evangelho como alicerce. É só abrir e ver o que ele diz, porque com certeza tem uma palavrinha para nós, né? Então, assim, em outras palavras, eu não tenho que ensinar alguém a ter fé, porque a fé vem de dentro, mas eu tenho que exemplificar como ter fé para que se tenha esperança e para que se seja caridoso. Agora vamos para o último item desse capítulo. A fé divina e a fé humana, um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Então, gente, todos nós já nascemos com esse germenzinho da fé intrínseco em nós, que está ali adormecido quando somos embrião, bebê, mas que nos cumpre fazer com que germine, com que cresça, por nossa força de vontade ativa, por nosso movimento. Sigamos. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto o homem tem. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje em grande parte se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres.
Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Aqui, meus amigos, nós já vimos, né, que a fé é uma semente, né, que nasce com todo ser humano e que nos cabe fazer com que ela cresça, com que ela fortaleça. E nesse item fala da fé divina e da fé humana. E é necessário que saibamos que nós, seres encarnados, pessoa humana, ainda aqui em carne e osso, como dizem, no planeta Terra, nós temos muitas vezes a preocupação com o destino, o que será do futuro material, né? O homem coloca o destino visando a maioria das vezes coisas materiais, né? Mas ela é importante, porque se nós queremos, por exemplo, eu sou uma pessoa encarnada, se o meu objetivo é ter uma casa própria, eu tenho que, em primeiro lugar, levantar as mangas, ir em busca de um trabalho, seja ele qual for, por menos que eu ganhe, por menos que eu receba, mas ter fé de que um dia eu conseguirei, não me perder nas futilidades, porque eu me lembro da fala de uma tia há muito tempo, quando nós estávamos lá em período de construção, anos e anos atrás. Ela falou assim: não importa o quanto a pessoa recebe pelo seu trabalho, o que importa é quanto ela consiga guardar daquilo que ela recebe. Porque se ela se treinar a guardar um pouquinho por mês, o seu objetivo será atingido. Ou seja, se não se perder pelas futilidades de roupa nova, de celular da última moda, de carro do ano, etc, etc. Então, essa fé material ali, eu vou conseguir, então eu tenho que ter em mente o que eu quero conseguir e me projetar, me programar para esse futuro de coisas materiais que, como seres materiais que estamos encarnados, precisamos. E que não podemos nos acomodar. Temos que, por mais simples que seja a situação, acreditar e buscar. Buscar. Porque todos nós temos uma tremenda capacidade, todos conseguimos, né? Essas mudanças e essas transformações. Isso na fé humana. Depois ele fala também da fé humana ali no magnetismo, né? E nós veremos mais a seguir. Aí vem a fé divina, que é usarmos essa faculdade para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Essa força que move, que transforma, que faz a pessoa seguir em frente, é a combinação da capacidade humana na obtenção dos materiais e a entrega na certeza de que se une a uma força superior, uma força divina, de que Deus, de que Jesus, de que eles possam, né, nos conduzir, auxiliar, intuir, guiar, para nos levar à transformação de determinada situação. Isso é ter fé, ter confiança e saber o porquê se confia. Olha, por exemplo, uma fé humana com um misto ali de fé espiritual. Imaginem vocês que são mulheres, nós, na hora do parto, nós queremos tanto esse filho, mas sabemos o que é um parto, né? Mas nós temos a confiança em Deus e pedimos. E junta a parte física com a parte espiritual e de repente temos ali, né, aquela criança maravilhosa. Quando estamos com a saúde debilitada, nós temos que ter a fé e a tranquilidade, a busca do plano carnal
para sanar as dificuldades da medicina e a busca do plano espiritual para nos ajudar a limpar ali as marcas do perispírito, para que possamos estar bem. Nessa pandemia, temos que ter ali uma determinação de fazermos sim a nossa parte como espíritos encarnados, como pessoa física, de usar máscara, de evitarmos aglomerações, mas também a fé de mantermos o nosso espírito, a nossa alma em paz. Eu não posso dormir pensando amanhã eu vou pegar porque eu tenho que ir no mercado buscar feijão. Ai, amanhã eu vou pegar. Não, é a fé. É a fé. Eu não vou pegar porque eu vou me cuidar, tanto de mim quanto daqueles que lá estão. Fé também é aceitar, é entender, pois ainda temos algumas questões que trazemos do passado e devemos educar o nosso pensamento para a situação, né? Nos educarmos diante das lições da vida e buscarmos perceber em que poderemos fazer melhor, onde eu posso melhorar no dia seguinte. E essa fé divina e fé humana vem ali ele também explicando sobre o magnetismo, que é uma prova da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura, que ele produz os fenômenos que antes eram os milagres. E nós, com o aprendizado que estamos tendo nos livros espíritas sérios, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo ali sobre o ectoplasma, sobre essas aparições em 2 lugares. Eu não sei o nome certo, mas vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Que acontecia ali com Barçanufo, com Santo Agostinho. Isso tudo é a fé que traz. Eles sabiam da situação que estava acontecendo e se faziam presente para resolver aquela situação. E aí, esse finalzinho, se todos nós encarnados tivéssemos ciência da força que trazemos conosco e se quiséssemos, por nossa vontade, colocar-nos a serviço dessa força, nós conseguiríamos também usar desse magnetismo universal, desses fluidos que estamos envoltos em tudo que nos constituiu e que está em nós e que tem ali a presença de Deus. Por isso que existe um termo que somos deuses, porque parte da energia de Deus faz parte de nós como esse fluido universal. Nós poderíamos também conseguir, através do magnetismo, realizar os milagres e dizer às montanhas, aos obstáculos, às dificuldades: transporta-te daqui para lá, mas sempre agindo para que isso aconteça. Quiçá um dia, né, meu Pai, estejamos aptos, além de aprender, a apreender, a praticar tudo isso que estamos estudando. Fiquem em paz, meus queridos amigos, saudades imensas de todos, e que Deus esteja conosco neste dia e na semana que se inicia. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa tarde a todos, querida família. Vamos lá ao terceiro estudo do capítulo 15 da Gênese, os milagres do Evangelho. Dando continuidade, nós vamos ver outros trechos do Evangelho que fala sobre essa questão dos fluidos, do uso dos fluidos, que Jesus exemplifica para a gente. Esse é um trecho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. A mão seca. Jesus entrou outra vez na sinagoga,
onde encontrou um homem que tinha uma mão seca. E ele era observado, para ver se faria uma cura num dia de sábado, a fim de buscar por isso motivos de o acusar. E disse ele a esse homem que tinha uma mão seca: Levantai-vos e vinde ao meio. Depois disse-lhe: Será permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Porém ele, olhando-os com cólera, condoído de sua cegueira nos corações, disse a esse homem: Estendei vossa mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã. Logo os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele com os herodianos, sobre a maneira de o perder. Porém, Jesus se retirou com seus discípulos em direção ao mar, onde uma grande multidão de povo seguiu da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além-Jordão, e aqueles dos arredores de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número encontrá-los. Vamos observando cada trecho e depois analisar. Mais um. Esse é de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 18. A mulher encurvada. Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado. E num dia, aí viu uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente, já há 18 anos. E ela estava tão encurvada que não podia olhar para cima. Jesus, ao vê-la, chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua enfermidade. Ao mesmo tempo, fez-lhe a imposição das mãos, e logo ela se endireitou e deu graças a Deus. Porém, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado a mulher num dia de sábado, disse ao povo: Há 6 dias destinados para trabalhar. Vinde em tais dias para serdes curados e não nos de sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhe disse: Hipócrita, haverá entre vós alguém que não desamarra seu boi da canga ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que, pois, não se devia libertar dos laços num dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha assim amarrada durante 18 anos? Com tais palavras, todos os seus adversários ficaram confusos e todo o povo ficou encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Aí vem um trechinho da explicação de Kardec. Este fato prova que naquela época a maior parte das moléstias era atribuída ao demônio e que, tal como hoje, os possessos eram confundidos com os doentes, porém em sentido inverso. Isto é, que hoje aqueles que não creem nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Vem mais um trecho de Evangelho. Fiquemos atentos a esse tipo de cura de Jesus. Olha lá, o paralítico da piscina. Depois disso, chegando à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, a qual se chama em hebreu Betsaida, a qual tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados, os quais todos esperavam que a água fosse agitada.
Pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água. E aquele que entrasse em primeiro lugar, depois que a água fosse assim agitada, seria curado, qualquer que fosse seu mal. Ora, havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado, e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, lhe disse: Queres ser curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina depois que a água for agitada. E durante o tempo que levo para lá chegar, um outro ali desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega teu leito e marcha. Naquele instante, aquele homem foi curado e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Os judeus disseram, pois, àquele que fora curado: Hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito. Ele lhe respondeu: Aquele que me curou me disse: Leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, pois Jesus se havia retirado da multidão que ali estava. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curara. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Este é um trechinho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Piscina, vem a explicação agora de Kardec, né? Piscina, da palavra latina piscis, que significa peixe. Se dizia entre os romanos dos reservatórios ou viveiros onde se nutriam peixes. Mais tarde, a significação dessa palavra foi estendida às bacias onde se banhavam em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era um poço perto do templo, alimentado por uma nascente cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, golfava com força e dava movimento à água. Segundo a crença vulgar, esse movimento era o mais favorável às curas. Talvez, na realidade, no momento de sua emissão, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos na atualidade. Mas naquela época, as ciências estavam pouco adiantadas e enxergava-se uma causa sobrenatural na maior parte dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, a agitação dessa água à presença de um anjo, e tal crença lhes parecia tanto melhor fundada, quanto naquele momento a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: Para o futuro não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por essas palavras, lhe fazem entender que sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido ainda mais rigorosamente. Esta doutrina é inteiramente conforme à que é ensinada pelo Espiritismo.
Jesus parecia dar preferência em operar suas curas nos sábados, para ter ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus no que dizia respeito à observação de tal dia. Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e de coisas formais, mas do que está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Isto é, Deus não suspende suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a fazer produzir o que é necessário à vossa nutrição e à vossa saúde, e eu sou o seu exemplo. Vejam que nesse trecho da explicação de Kardec fica muito claro o ensinamento que Jesus, entre outros, o ensinamento que ele quer ali pontuar, no sentido de que se acreditava naquele tempo que nada podia ser feito no dia de sábado. E aí Jesus diz e prova que a caridade, que o bem, não pode ser ali acorrentado a convenções humanas, que ele deve ser feito sempre que necessário, sempre que possível. Isso é um exemplo a todos nós, que muitas vezes deixamos de fazer isso ou aquilo por alguma convenção ou algo que a gente dá como muleta ou como desculpa para não agir, atendendo a alguma convenção. Aquele tempo era mais difícil ainda, porque se julgava a pessoa que realizava alguma coisa no dia de sábado, Então ele vem desmistificar esse tipo de coisa. E hoje a gente nota que muitas coisas têm esse rigorismo, As pessoas colocam muito rigor nas coisas e, na verdade, a caridade deve ser feita quando ela é sentida. Sentiu-se ali a necessidade de fazer, confiando em Deus, em Jesus, deve ser feita. E aí temos mais um trecho, o cego de nascença. Vamos lá. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E seus discípulos lhes fizeram esta pergunta: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? Jesus lhes respondeu: Não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, cuspiu no chão e, tendo feito lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e lhe disse: Ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele, pois, foi, lavou-se e voltou com a vista. Seus vizinhos e os que haviam visto antes a pedir esmolas diziam: Não é este que estava sentado e o que pedia esmolas? Uns respondiam: Sim, é ele. Outros diziam: Não, é alguém que com ele se parece. Porém ele lhes dizia: Sou eu mesmo. E então lhe perguntavam: Como é que vossos olhos estão abertos? Ele lhes respondia: Este homem, a quem chamais Jesus, fez lama e untou meus olhos. E me disse: Ide à piscina de Siloé e banhai-vos aí. Eu fui, lavei-me e vejo. Eles lhe diziam: Onde ele está? E a resposta: Não sei. Então levaram-no aos fariseus a este homem que tinha sido cego.
Ora, era o dia de sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus o interrogaram, pois, para saber como é que havia recuperado a visão. E ele lhes disse: Ele colocou lama sobre meus olhos, lavei-me e vejo. E sobre isso alguns fariseus diziam: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Porém outros diziam: Como poderia um homem mau fazer tais prodígios? E assim havia divisão entre eles. Novamente disseram ao cego: E tu, que dizes deste homem que te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e que recuperara a vista até que tivesse feito vir seu pai e a sua mãe, a quem interrogaram, dizendo-lhe: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é então que agora vê? O pai e a mãe responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele vê, e não sabemos quem é que lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, é maior de idade, e que fale por si mesmo. Seu pai e sua mãe assim falavam porque temiam os judeus, pois estes já haviam resolvido em conjunto que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem: Ele é maior de idade, interrogai-o. Chamaram, pois, uma segunda vez a este homem que tinha sido cego e lhe disseram: Rende glória a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei, mas tudo o que sei é que eu era cego e agora vejo. Ainda lhe diziam: O que ele te fez e como ele te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e o haveis entendido. Por que quereis ouvir mais uma vez? Será que quereis ser seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Sê tu mesmo seu discípulo. Quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde saiu. Aquele homem lhes respondeu: Eis o que é mais admirável, que não saibais de onde saiu, e que ele me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores, porém, se alguém o honra e faz sua vontade, é a este que ele exalta. Desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não é um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo quanto tem feito. Responderam-lhe: Tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe, e queres nos ensinar? E o expulsaram. Esse é um trecho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 34. Olha o que Kardec nos traz. Este relato tão simples e tão ingênuo traz em si um caráter evidente de verdade, nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real tomada no lugar do acontecimento. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é suprido pelo bom senso e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia e por razões a que não falta nem justeza e nem a oportunidade. O tom dos fariseus não é o dos orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e se indignam só com o pensamento de que um homem do povo possa lhes indicar a verdade? Afora a cor local dos nomes, poder-se-ia dizer que se trata do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja, era uma espécie de excomunhão.
Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam a Jesus como Messias. Mediante sua excomunhão, são colocados fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus com relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso porque não podia crer que aquele que o havia curado fosse um possesso do demônio e porque glorificava a Deus por sua cura. Não é isso o que fazem com relação aos espíritas? Aquilo que obtêm, sabe os conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e é coberta de anátema. Não se vêem padres dizerem do alto de seus púlpitos que era preferível continuar incrédulo do que voltar à fé através do espiritismo? Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas que possuem esse dom porque é um dom satânico? A outros, pregar que os infelizes não deviam aceitar o pão distribuído pelos espíritas porque era o pão do diabo? Que diziam e que faziam demais os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo deve se passar hoje como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos, será o pecado desse homem que é a causa de ser ele nascido cego? Indica a intuição de uma existência anterior, pois, por outro modo, ela não teria sentido, pois o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometido depois do nascimento e, por conseguinte, numa existência anterior. Se Jesus ali tivesse visto uma ideia falsa, ter-lhes-ia dito: como este homem teria podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, ele lhes disse que este homem é cego, não porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele, isto é, que ele devia ser o instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se isso não se deu por uma expiação do passado, era uma prova que devia servir a seu progresso, pois Deus, que é justo, não lhe podia impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para o curar, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia ter virtudes, senão pela ação do fluido curador, do qual ela estava impregnada. É assim que as substâncias as mais insignificantes, a água, por exemplo, pode adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Olha que trechos maravilhosos do Evangelho em que Jesus exemplifica que desejar fazer o bem, crer em Deus, isso faz com que possamos ter sempre melhor a condição de auxiliar o próximo. Jesus, o Espírito que chegou à perfeição máxima, encarna para nos auxiliar como fazer isso, se inclinando sempre ao bem, e aí tendo um poder e uma condição fluídica, tendo uma condição que podemos algum dia, depois de vários esforços, alcançar. Vejam que qualquer substância pode ganhar propriedades, como ele mesmo diz aqui. Quantas vezes na hora do passe não sentimos a aguinha com gosto assim ou assado? São os espíritos agindo. E se não nos curamos de imediato, é porque não o merecemos. É porque muitas vezes passar por provas de doença nos faz engrandecer interiormente, nos faz reconhecer que a dor que nos alcança o nosso irmão e nos tornar menos rudes com o próximo. E quantos outros ensinamentos.
Então confiemos em Deus, observemos a nossa condição de filho de Deus, buscando sempre, sempre, em cada segundo a melhora. Vamos terminando fazendo a nossa prece de agradecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino. Seja feita sempre, Pai, a vossa vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, como devemos perdoar os nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo o mal. Uma boa tarde, irmãos queridos. Até o próximo encontro.